vamos falar sobre um tipo especial de mistura, as misturas homogêneas, também chamadas de soluções. Toda vez que misturamos duas ou mais substâncias, podemos obter duas situações diferentes. Uma mistura heterogênea, quando ela apresentar mais de uma fase, mais de um aspecto, ou uma mistura homogênea, quando apresentar apenas uma fase. Neste último caso, dizemos que temos uma solução. É isso aí, pessoal. Solução é sinônimo de mistura homogênea. Toda solução é caracterizada por um soluto e um solvente. Nas soluções obtidas pelas misturas de dois ou mais líquidos, aquele em maior quantidade é sempre o solvente. Mas vamos definir isso para qualquer caso de solução. O componente que se espalha no outro é chamado de soluto. Aquele que espalha o outro é chamado de solvente. Não posso me esquecer de falar de uma coisa muito importante quando o assunto é solvente. Existe uma substância que é capaz de dissolver uma enorme variedade de substâncias. É a nossa querida água. Por causa disso, ela é chamada solvente universal. Aliás, se a água estiver presente numa solução, não há nem o que questionar. Ela será sempre o solvente. As soluções também podem ser classificadas de acordo com o seu nível de saturação, ou seja, a relação entre a quantidade de soluto e de solvente que existe na mistura. Podem ser de três tipos. Soluções não saturadas, quando a quantidade de soluto está abaixo do limite possível na temperatura dada. Soluções saturadas, quando a quantidade de soluto está no limite possível para a temperatura dada. E soluções supersaturadas, quando a quantidade de soluto é maior do que a máxima possível para dada temperatura. Neste caso, temos uma solução instável. É importante que você entenda que nem todas as substâncias formam soluções em água. Apenas as substâncias solúveis em água é que conseguem se dissolver na água e, portanto, formar solução com a água. Há tabelas de solubilidade que nos ajudam a prever isso. Quando uma substância é solúvel na água e colocamos essa substância na água, dizemos que ocorre uma dissolução. E é neste caso que formamos uma solução. É claro que para cada temperatura existe uma quantidade máxima de cada soluto para um determinado volume de água. Se nós aquecermos uma solução de um sólido em água, até a evaporação total do solvente, ocorrerá o reaparecimento do soluto em forma de cristais. Chamamos isso de cristalização. Agora você já sabe que a ideia de solução é muito maior do que um sólido dissolvido em um líquido. As soluções saturadas, insaturadas, supersaturadas, elas podem ser aquosas ou não aquosas. As soluções entre líquidos e sólidos, e até mesmo entre substâncias gasosas. As soluções entre líquidos e substâncias gasosas. E, enfim, vai muito mais além do que simplesmente sal em água. Veja, não se engane com alguns casos que parecem solução, mas não o são. Por exemplo, o leite, ele parece uma mistura homogênea. Mas se você
espera um tempo, deixa um leite em cima da mesa por alguns dias, você logo percebe que vão aparecendo mais aspectos do que o branco do leite. Por quê? Porque não é uma solução. Então, com o tempo, as fases se separam. E uma verdadeira solução, ela não vai ter a separação de suas fases. O sangue, a mesma história que o leite. Se você deixá-lo por um tempo para observação, você logo começa a ver as suas fases, o que nos indica que não se trata de uma solução. Na verdade, a maneira mais prática de se perceber aquilo que não é solução e que nos engana é o seguinte: a solução, ela deixa a luz passar. Quando você coloca diante de você, num copo de vidro, uma solução, você consegue ver o que está atrás daquela solução. No caso do leite e do sangue, você não consegue isso, porque a luz não passa. Já o caso do vinagre é um bom exemplo para a gente entender o que é uma solução. Ela não precisa ser incolor, mas veja o caso do vinagre. Você colocando um copo com vinagre na sua frente, você consegue visualizar o que está do outro lado. Isso te indica ter uma solução. Quanto à natureza do soluto, nós podemos ter uma solução molecular ou uma solução iônica. É lógico que aqui o estudante deve ser capaz de reconhecer o tipo de ligação que forma uma substância. Então você tem que pegar a fórmula do soluto e verificar se ele é uma substância iônica ou molecular. Quanto à condução de eletricidade, se uma solução é condutora de eletricidade, ela é chamada solução eletrolítica. Mas se ela não conduz eletricidade, ela é chamada solução não eletrolítica. Vamos agora a alguns exercícios para finalizar a aula. Qual das misturas representa uma solução? Água com areia? Lógico que não. A gente percebe facilmente que há dois aspectos, duas fases. E uma solução só pode ter uma fase. Água com serragem. A serragem vai boiar na água, não vai dissolver na água. Também não é solução. Leite. O leite é aquele caso que nos engana, pois, num primeiro momento, parece um aspecto só. Parece uma solução. Mas o leite não consegue nos enganar depois de uma simples centrifugação. O leite, com o tempo, mostra suas fases. E isso não é uma solução. Letra D, o sangue. Mesmo caso do leite. Ele apenas nos engana num primeiro momento, mas não se trata de uma solução. Água com um pouco de sal. Água com um pouco de sal. Entenda aqui um pouco de sal, certo? Para aquela quantidade de água que você tem. Uma quantidade de sal que facilmente se dissolva na quantidade de água que você tem. Então o sal desaparece na água. Você passa a ter um aspecto só. Quando você olha, você não consegue ver a fase do sal e a fase da água. Isso é uma solução. E você pode colocar até mesmo um microscópio eletrônico e você não verá duas fases. Isso é uma solução. Resposta à letra E. No segundo exercício, temos o seguinte: identifique qual mistura não é uma solução. Água com um pouco de açúcar. Opa, aqui temos sim uma solução, né? O açúcar se dissolve na água. Letra B. Água com um pouco de sal. Também é uma solução, sim. O sal vai se dissolver na água e água e sal formarão apenas um aspecto.
Álcool com água. Em qualquer quantidade, o álcool é capaz de se dissolver na água, formando uma solução com ela. Água com pó de café. Olha, veja que aqui estamos falando de pó de café. Não é café solúvel. E mesmo que fosse, não seria uma solução, hein? Na letra A temos água com um pouco de açúcar. O açúcar comum, a sacarose, aquele açúcar branco que você usa na sua casa, é uma substância polar, bastante solúvel na água. O sal comum é o cloreto de sódio, é uma substância polar também, bastante solúvel na água. Então, nesses dois primeiros casos, temos com certeza uma solução. Aqui na letra C, o álcool comum, o etanol, é uma substância polar, bastante solúvel na água. Na verdade, em qualquer quantidade, em qualquer proporção, água se mistura com álcool, formando uma mistura homogênea, formando uma solução. Agora, olha a letra D. O pó de café é uma substância insolúvel em água. Portanto, ele vai formar uma mistura heterogênea e não uma solução. Por isso, a resposta é a letra D. Terceiro exercício. Identifique qual afirmação é verdadeira. Afirmação 1. Uma solução pode ter duas fases? Não, uma solução só pode ter uma fase. 2. O leite é uma mistura homogênea? Negativo. O leite é uma mistura heterogênea, não é uma solução. 3. A água potável é uma solução? Sim. A água potável, a água que sai da torneira, a água que a gente bebe é uma solução. Não é água pura, não. Ela é cheia de sais. Ela é cheia de íons. Tem várias substâncias ali e que você não percebe porque formam um aspecto só com a água. Isso que é ser uma solução. 4. Qualquer sal forma solução em água? Ou seja, qualquer sal, basta ser um sal e vai se dissolver na água? Negativo. Existem tabelas para que você saiba quem se dissolve e quem não se dissolve na água. Solução é sinônimo de mistura heterogênea? Não, solução é sinônimo de mistura homogênea. Portanto, a 1 está errada, a 2 está errada, a 3 é verdadeira, a 4 é errada e a 5 é errada. Resposta número 3. Bons estudos!